Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Já estamos no ar. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, entregou ofício ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, em que faz um balanço da participação da Ordem no processo eleitoral. O documento enumera ações da OAB ao longo das eleições gerais e conclui que não encontrou indício algum de irregularidades na votação. As ações da OAB envolveram comissões e um trabalho capilarizado por todo o território nacional. Ao longo do processo eleitoral, a OAB participou ativamente de diversas iniciativas para o aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça determinou o retorno ao trabalho presencial de magistrados de todas as comarcas do país. A OAB Nacional esteve presente na sessão e defendeu o fim da excepcionalidade causada pela pandemia da Covid-19 e a ampliação do acesso à justiça no país. O modelo do juízo 100% digital, proposto pela Resolução 354 do CNJ, tem como foco o aprimoramento dos serviços judiciais. E as normativas desse conlênio do CNJ buscaram utilizar a tecnologia para aproximar o cidadão e não afastar o cidadão do sistema de justiça. De modo que nenhuma das normativas do Conselho Nacional de Justiça, até a presente data, não alteraram a obrigação da presença física na comarca para atender as partes e os magistrados, como muito bem ressaltou o meu querido amigo Leonardo Lamac, que é presidente da OAB Gaúcha. Ainda que o magistrado possa, autorizado pelas hipóteses do artigo 3º da resolução do CNJ 354, designar audiências telepresenciais nas hipóteses ali descritas, tal possibilidade deve ser interpretada restritivamente no interesse das partes. Pois sobre o juiz recaem deveres funcionais que devem ser rigorosamente observados, e a presença na comarca é um deles, e é esta a defesa que faz a Ordem dos Advogados do Brasil. O ato defendido pela Ordem não impede de forma alguma a realização dos atos e audiências telepresenciais e híbridas. A OAB defende, isto sim, o cumprimento das normativas que determinam a presença física do magistrado na unidade jurisdicional e a excepcionalidade das audiências telepresenciais, que existem, reitera-se, para atender ao interesse do jurisdicionado e ampliar o acesso à justiça. O meio telepresencial é um facilitador, entende a OAB, para a realização de audiências, e não uma forma de dispensar qualquer magistrado de estar presente nas comarcas. E acredito que há até um consenso, eminente presidente, a respeito desse tema. Mas nada melhor do que, como disse o eminente relator, o nosso conselheiro, ministro Vieira de Mello, para que fique claro a toda a magistratura este pleito da ordem muito bem consignado no voto de Vossa Excelência. Aqui eu não proponho nenhum conflito com a magistratura. Eu rogo que a magistratura tenha a consciência da necessidade que nós precisamos estar numa sociedade paupérrima, num país desigual, um dos mais desiguais do mundo, em que a nossa presença é fundamental. Eu não abro mão da minha. Eu fiz concurso para não abrir mão da minha função de magistrado, e o farei até meu último dia. Se eu me tornar desnecessário, peço aposentadoria e vou embora, porque não é por aí que a gente deve exercer a nossa função. A nossa função é exercida com respeito ao cidadão, com o olho no cidadão, com aquele cidadão que entra e fala, eu quero fazer uma reclamação, ou aconteceu isso comigo, eu tenho algo para dizer para a justiça. Ele espera ver a justiça, ele não espera ver um prédio, e nem espera ver o juiz atrás de uma tela de computador. Atrás de uma tela de computador, esse é o juiz que vai me atender? É ele? É um juiz que nunca pisou no Estado, não sabe nem qual é a minha comunidade, nem quais são os nossos hábitos. Nós não estamos aqui num confronto CNJ contra a magistratura, contra a AB, estamos todos juntos voltados para a unidade do nosso país e para o auxílio aos nossos jurisdicionados. É esse apelo que faço. Eu não estou aqui dizendo que o juiz não vai fazer depois do expediente. O juiz não tem cartão de ponto. Ele sabe qual é a responsabilidade dele.
Ele sabe que ele tem que ir na unidade, porque senão pode acontecer um fato grave e ele acaba sendo responsabilizado por esse fato grave, porque ele não está lá. Então ele tem o dever de conduzir a sua unidade jurisdicional. Não é possível que você possa conduzir uma unidade jurisdicional sem ter ido à sua unidade, ou ir eventualmente à sua unidade. É caso de juiz fazendo audiência no exterior, em determinados locais do nosso país. Então, aqui, a sede do juiz, ele vai saber fazer, olha, esse dia eu vou fazer todo digital, vou fazer na minha casa. Porque esse aqui eu vou fazer 100% digital, são as audiências requeridas. Ele o fará, mas ele vai à vara dele, ele comanda, ele atinge, ele fiscaliza, ele organiza. Ele dá direcionamento. Não é só a produção de decisões judiciais que implica. Os conselheiros do CNJ e representantes da advocacia, Marcos Vinícius Jardim e Marcelo Terto, também participaram do julgamento, que decidiu pela volta dos magistrados ao regime presencial. Para tratarmos das possibilidades das inovações tecnológicas, nós temos que saber exatamente, primeiro, nesse aspecto pragmático, da possibilidade da população de usufruir dessas possibilidades tecnológicas. E o Brasil, ao contrário do que a gente imagina, não. Do que nós sabemos, realmente ainda é uma população muito carente de estruturas. Falaram aqui de cerca de 30 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. As pessoas que têm acesso à internet não têm os periféricos. Nós temos hoje situações de um celular custa quase que uma anuidade de um salário mínimo. No Brasil, as pessoas que têm não têm plano capaz de suportar uma audiência telepresencial. Então, assim, ainda é um mundo muito longe da realidade brasileira, esse Brasil. Então, a gente tem que ter essa dimensão quando a gente trabalha sobre inovações tecnológicas. Antes de ouvir todos os conselheiros e conselheiras que me antecederam, de andar bem próximo do problema e de como essa realidade até distópica, né? Pode até parecer paradoxal, mas o que nós passamos recentemente foi algo surpreendente, algo que nos levou ao extremo, a mais intensa dor enquanto participantes de um corpo coletivo, até com as nossas impressões certas ou erradas do que fazer naquele momento. O judiciário, como disse o conselheiro Marcos Vinícius, continuou funcionando. Aliás, trazendo números impressionantes em termos de produtividade. Só que a realidade brasileira vai muito além dos recursos à disposição do Poder Judiciário. Muito além. E eu tenho a felicidade de falar enquanto representante da advocacia, e às vezes é importante falar por último, presidente, porque nós temos muitas das vezes tristezas, mas também podemos ter alegrias. Quando testemunhamos aqui todas as representações do judiciário brasileiro no CNJ preocupados com o bom senso e a razão quando se trata de retomar a normalidade. Porque o que se está discutindo aqui não é uma política de terror, absolutamente. Mas é se resgatando, como fez muito bem o eminente conselheiro e ministro Vieira de Mello, resgatando o que nós tínhamos de parâmetro de normalidade no aproveitamento dos recursos tecnológicos existentes. Mudando de assunto, a OAB Nacional participou da mesa acadêmica intitulada Violência de Gênero nos Países do Mercosul, promovida pelo Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul. Representando a ordem, a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno, apresentou um panorama do arcabouço jurídico brasileiro e também tratou das medidas adotadas pelo Conselho Federal para a defesa das prerrogativas e promoção da paridade de gênero nos cargos da entidade. Acompanhe na entrevista. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil participou por meio da Comissão Nacional da Mulher Advogada do COADEM, que é o Colégio de Ordem dos Advogados da América do Sul.
Nesse colégio tivemos uma mesa específica para trocarmos experiências sobre a questão de gênero. Tratamos especificamente sobre os quantitativos das violências praticadas contra as mulheres, como que a nossa legislação tem tratado e punido os agressores e as políticas institucionais que nós temos adotado contra os agressores e a favor das vítimas, especialmente das mulheres que são advogadas. Tratamos aí das nossas súmulas que proíbem o ingresso na nossa atividade profissional daqueles que foram condenados ou estão sendo processados por crimes de violência doméstica. Tratamos das nossas campanhas, especialmente a política, porque saímos de um ambiente eleitoral, e falamos do nosso planejamento futuro, sobre as nossas campanhas de violência obstétrica, falamos um pouco também sobre o assédio e sobre a paridade da nossa instituição. Para nós foi muito importante a troca de experiências, porque percebemos que estamos no caminho para a construção de uma sociedade mais igualitária e mais fraterna. A Comissão Nacional da Mulher Advogada participou também de uma reunião com o Banco Mundial. Estamos aqui coordenando um grupo de trabalho dentro dessa entidade para tratar sobre as questões de gênero. Fazem parte desse grupo a Ordem dos Advogados dos Estados Unidos e da União Europeia também. Foi muito importante traçarmos e trazermos aqui as nossas estratégias, o nosso planejamento e o que foi consolidado a favor das mulheres dentro da nossa instituição. O Brasil está responsável por expor os projetos e levar e exportar a nossa campanha do assédio, o nosso comitê de combate ao assédio sexual e moral, especialmente contra as mulheres, a nossa ouvidoria da mulher e também sobre a nossa paridade de gênero. Isso mostra que estamos avançando. Tratamos também das cotas raciais, da necessidade de darmos espaço, sim, para todos os pretos e pretas. E isso foi recebido de uma forma exultante pelos participantes desse grupo de trabalho. Seguiremos firmes e hoje coordenando um trabalho tão importante que já está na nossa instituição e agora está sendo levado para o mundo. Como aperfeiçoar a arbitragem no Brasil? Esse foi o tema debatido pela OAB e pelo site Poder 360 em seminário realizado na capital federal. Confira. Hoje nós temos uma arbitragem consolidada no Brasil. É um caso de sucesso no mundo, um dos maiores em montantes e valores envolvidos, é um dos maiores centros do mundo que realiza arbitragem. E por isso mesmo desperta, claro, muito interesse, tanto da comunidade econômica quanto da comunidade jurídica. Eu vou concluir com 2 pontos para início do nosso debate. O primeiro, a arbitragem, assim como a mediação, que também foi fruto da nossa comissão de juristas que iniciou esse trabalho, o marco legal é de 2015, tanto uma quanto a outra, elas não crescem à sombra do Poder Judiciário ou da jurisdição estatal. Muito ao contrário. Não há competição entre as duas formas de resolver conflitos. Elas se somam e mutuamente se auxiliam. Então, o que lá atrás existia de rivalidade, hoje eu tenho certeza que a grande maioria dos juízes percebe que não existe mais. Quando há algum tipo de nulidade, é o Poder Judiciário quem define. Então, a arbitragem ela tem o seu rumo, tem a sua finalidade, com a sua especialidade própria, né? De modo que não há competição, há sim um auxílio mútuo e um reconhecimento mútuo por parte dessas duas formas de prestar jurisdição. A Ordem participa aqui deste evento com a convicção de que aqui sairão não apenas grandes contributos para o amadurecimento do termo arbitragem em nosso país, como também para o sistema de justiça. Partimos de uma premissa sobre a qual acredito que todos estão de acordo. A segurança jurídica e o fenômeno da desjudicialização são indispensáveis para o desenvolvimento da nossa nação e a efetivação do acesso à justiça. Historicamente, a arbitragem aparece como uma importante estratégia de solução de conflitos da modalidade extrajudicial. E seu caráter privado eleva a importância da autonomia das partes para decidir a melhor forma de composição do conflito que lhes contempla. A promulgação do Instituto foi uma evolução no Brasil, sobretudo
em termos de resolução de conflitos no campo empresarial. Para além disso, possibilitou o descongestionamento dos tribunais e tende a reduzir a cultura da sentença ainda tão presente em nosso país. Este ano, a lei de arbitragem completa 26 anos e desde então o Instituto ganhou corpo e protagonismo, sobretudo com a grande interlocução entre o setor privado internacional e o mercado brasileiro. E nesta quadra, o Superior Tribunal de Justiça tem assumido o protagonismo de aperfeiçoar sua jurisprudência com alinhamento de doutrina à experiência internacional, sem deixar de lado sua originalidade soberana. E o STJ, que homenageamos aqui na pessoa do ministro Salomão, tem garantido a segurança jurídica e a previsibilidade, além de intervir, quando necessário, para corrigir eventuais condutas prejudiciais de árbitros, partes, auxiliares e advogados. Ainda segundo Horne, a Ordem dos Advogados do Brasil também possui participação ativa e sempre apoiou institucionalmente a arbitragem no país. Por meio do trabalho de nossas comissões, temos dedicado, através do trabalho voluntário de milhares de colegas, produção de conhecimento científico também no tema da arbitragem. E mais recentemente, a OAB, através das suas comissões de arbitragem, de estudos legislativos, vem acompanhando de perto o PL 3293/2021, inclusive dialogando com a ilustre deputada Margarete Coelho, que propõe alterações da lei de arbitragem. E segue à disposição para debater e contribuir com iniciativas que busquem aperfeiçoar o Instituto. As possibilidades práticas que a arbitragem oferece, como eficácia, celeridade e flexibilidade, têm elevado sua importância também em outros campos do direito, além do privado, como é o caso do direito tributário e administrativo. Exemplo disso é a participação da Ordem na Comissão de Juristas, liderada pela ministra do STJ, Regina Helena Costa, que trabalhou e trabalha no aperfeiçoamento dos processos administrativos e tributários. E uma das sugestões é o PL 2486, que dispõe sobre a arbitragem em matéria tributária e aduaneira. A OAB Nacional, por meio da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, afirmou não haver amparo legal para a admissão de recurso extraordinário pelo STJ contra a decisão da própria Corte, que garante honorários de sucumbência previstos no CPC. Confira. E agora nós somos surpreendidos com a presidente do STJ, Maria Tereza, admitindo um recurso extraordinário por parte da Fazenda Pública. Ora, se for ver todo o trabalho de construção legal, ou seja, legislativo, sancionada por um governo, o executivo, jurisprudência da Corte competente, STJ, discutindo a matéria, reconhece o artigo 85 e o seu critério objetivo, retirando a equidade e o critério subjetivo do magistrado, agora vem uma nova discussão. Me parece que ainda seguimos com essa cultura de sempre rediscutir coisas no Brasil. Mas eu tenho a convicção jurídica que esse tema é um retrocesso, é um desrespeito à advocacia, porque nós temos a essência de um trabalho duro, difícil, com várias realidades pelo Brasil da advocacia, e esta própria advocacia que trabalha tem o seu reconhecimento já fixado em lei e na jurisprudência, e agora é surpreendida com essa admissibilidade do recurso extraordinário. Nós vamos ter, através da liderança do presidente Beto Simonetti e toda a sua diretoria e equipe, avançar junto ao Supremo Tribunal Federal e demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que já está mais do que ratificado esse reconhecimento, retirando esses critérios todos que diminuem o quantitativo que a advocacia merece e que a legislação teve esse propósito, que foi justamente determinar de 10% a 20%. Então, a OAB vai trabalhar, vai continuar representando esta advocacia do Brasil, de todo o Brasil, da advocacia interiorana, da advocacia da capital, daqueles advogados que sobrevivem também economicamente no seu direito de alimentar-se, que são os honorários, também nessa temática de honorários de sucumbência, e nós vamos ter certeza que com a liderança, mais uma vez, repito, e a confiança que todos temos no presidente Beto Simonetti, nós teremos um desfecho final, definitivo, no Supremo Tribunal Federal, reconhecendo aquilo que já determinou a legislação, determinou a jurisprudência da terceira corte, o STJ, e vai ser ratificado agora
não tenha uma menor dúvida, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos na sequência com mais OAB Nacional. A gente volta em instantes. A revista Justiça e Cidadania, edição de novembro, já está disponível para leitura. A publicação deste mês destaca o artigo do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil sobre a importância da interiorização da advocacia. Acompanhe. Para Simonetti, abre aspas, compete à OAB buscar proporcionar as mesmas condições de exercício profissional a quem trabalha nos grandes centros urbanos e também nos rincões do país. Com o objetivo de unir a advocacia, o Conselho Federal da OAB iniciou o Plano Nacional de Interiorização, iniciativa para levar as estruturas da entidade, inclusive uma melhor infraestrutura de trabalho, até os advogados que residem longe das capitais. Dados do Conselho Federal apontam que 1 em cada 2 advogados está situado no interior dos estados. Em outro trecho, o presidente da Ordem destaca que a ideia do Plano Nacional de Interiorização é levar estruturas da entidade para localidades distantes dos grandes centros, como forma de superar a diferença de atendimento prestado aos advogados do interior em relação aos das capitais. Por fim, Beto concluiu. Para o Conselho Federal, interiorizar a advocacia é levar dignidade ao profissional do interior. É fazer valer a premissa de que não há advogados de primeira ou de segunda classes no Brasil. Vamos desencastelar o Conselho Federal da OAB e levá-lo a cada canto do país onde houver um advogado ou uma advogada atuando. Fecha aspas. A Escola Superior de Advocacia Nacional promoveu no YouTube o debate sobre inventário e o condomínio hereditário. A transmissão faz parte da aula aberta do curso de pós-graduação em Advocacia Civil. Bom, o que é o fenômeno, basicamente? O que a gente tem que é um fenômeno do direito sucessório? A gente tem que voltar lá atrás. Ocorrendo a morte, está lá no artigo 1784, a morte, ela gera, o nosso sistema, ela absorveu, ela importou a ideia da saisine, do direito francês, ainda que de uma forma adaptada. E o que cria a saisine? Abriu a sucessão a uma transferência automática, né? Uma transferência automática e sem nenhum tipo de formalidade das titularidades patrimoniais do autor da herança, desde que essas titularidades patrimoniais não sejam personalíssimas, para a herança. Bum. E essa herança se entende o quê? Quem são os beneficiários da herança? Olha lá no 1784. A ideia é o quê? É uma transferência que ocorre sem nenhuma formalidade para as pessoas que são tidas como o quê? Os herdeiros. Tá? Isso é muito importante. Então, a abertura da sucessão cria essa transferência de titularidade sem a necessidade de formalidade alguma, para os herdeiros. Também aconteceu no YouTube da seccional da OAB no Rio Grande do Sul o debate voltado ao uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Uma audiência pública inédita no Brasil que mostra o protagonismo e a força institucional da OAB Gaúcha. Tivemos aqui toda a representação da advocacia pública e privada, tivemos aqui todos os tribunais presentes, se não pelos presidentes, por membros da sua administração e das equipes que trabalham com o tema, tivemos o Ministério Público, a Defensoria, portanto, uma ampla participação e um tema que é fundamental para as advogadas e para os advogados, mas é fundamental para a sociedade. Nós precisamos ampliar este debate, porque se nós tivermos inteligência artificial julgando a vida das pessoas, isso diz respeito sim à sociedade, ao judicionado e ao cidadão. A OAB do Rio Grande do Sul, portanto, mais uma vez, cumpriu com muito êxito, de forma protagonista, a sua missão de defesa da advocacia e da sociedade gaúcha. No momento, o Brasil está discutindo que caminho vai tomar sobre a regulação da inteligência artificial como um todo. Há 3 projetos de lei tramitando, existe uma comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal que tem o objetivo, a função
de preparar um substitutivo de projeto de lei para esse ano sobre inteligência artificial, que vai procurar contemplar toda uma série de demandas que tem a ver com necessidade de colocar maior justiça, equidade, transparência. É fundamental, né, que os advogados, os indispensáveis à administração da justiça, participem sim das decisões do tribunal, pautado aqui sobre esse tema, sobre dois pilares, eu diria, né? Transparência e regras de ética na condução de qualquer sistema que possa trazer a inteligência artificial. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da cerimônia de lançamento da 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que vai acontecer em novembro de 2023. A solenidade também celebrou os 90 anos de aniversário da Seccional Mineira. Acompanhe. Encontrar a advocacia mineira na comemoração dos seus 90 anos é celebrar uma história de muitas conquistas, de muita resistência, de muita luta, mas de muitas vitórias também. Estou aqui para parabenizar o presidente Sérgio Leonardo, parabenizar toda a advocacia mineira. Esta advocacia que no próximo ano também receberá a 24ª Conferência Nacional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Conferência das Liberdades. A Conferência das Liberdades tem que ser obrigatoriamente sediada pela Seccional Mineira em Minas Gerais. Para nós é um grande regozijo, para nós é uma grande alegria e estaremos aqui no próximo ano. Viva a advocacia mineira, viva a advocacia do Brasil. Estamos muito felizes e honrados por receber aqui em Belo Horizonte o presidente Beto Simonetti, várias lideranças do Sistema Nacional da OAB, para celebrarmos os 90 anos da OAB de Minas Gerais e o lançamento da identidade visual da 24ª Conferência Nacional da Advocacia, que ocorrerá em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de novembro de 2023. Estão todos e todas convidados para a Conferência das Liberdades. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!